Paz do Senhor, queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra, na nossa escola dominical. A nossa lição, que será estudada domingo, é a lição de número 8, que traz como tema Jesus viveu a experiência humana. Esse é o nosso assunto. Nosso textuário, ele diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. O nosso texto bíblico está em João capítulo 1, versículo 43 a 51. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João 1, versículo 43, 51. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Verso 47. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhes: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. O Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, ou seja, como um monge ou um eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. A Bíblia ensina que ele teve uma vida social e religiosa. Jesus viveu as experiências humanas. No ponto 1, nós temos a experiência humana no ministério de Jesus. Esta lição de número 8, ela tem como objetivo identificar essa experiência humana de Jesus. E o segundo objetivo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E a terceira, reconhecer essas heresias, como essas heresias se apresentam atualmente. A experiência humana. Então nós vamos ter aqui, primeiro, o debate com as autoridades religiosas. Jesus debateu com vários deles. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Seus debates revelam o ensino de Jesus sobre ética, princípios morais e responsabilidade civil. Nós temos então esses grupos
Aqui nós temos as autoridades religiosas. Primeiro, os fariseus, do hebraico prushim, que significa separados. Defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Essa era a maneira que eles faziam. Eles eram membros do Sinédrio e eles se tornaram alvos das críticas de Jesus. O Senhor Jesus os criticou durante a sua caminhada. Então, esses fariseus era um grupo bem maior. Depois nós temos os saduceus. Os saduceus já eram um grupo menor, porém eles alegavam aceitar apenas o Pentateuco. Não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, conforme está registrado em Atos, capítulo 23, versículo 8. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam influências no Sinédrio. Apesar das diferenças, uniram-se aos fariseus para matar Jesus. Observe que esses grupos, eles não gostavam do outro. Eles eram, até certo ponto, inimigos. Mas para combater Jesus, eles se uniram e se juntaram para combater o Senhor. Os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram apoiadores da dinastia de Herodes e eram a favor dos impostos. Buscavam convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Então os herodianos formaram conselho com os fariseus na questão do tributo e fizeram essa armadilha para Jesus. É lícito pagar o tributo a César? Eles perguntaram a Jesus. Jesus estava diante de uma encruzilhada. Se ele dissesse que sim, devia pagar o tributo, então ele estava concordando com os herodianos e estava indo contra os fariseus. Se ele dissesse não paga, então ele estaria concordando com os fariseus e indo contra os herodianos, e Jesus seria incriminado. Então eles queriam matar Jesus, mas Jesus disse para eles: por que me tentais? E ele pergunta: de quem é esta moeda? De quem é essa figura, essa efígie e essa inscrição? Eles disseram: é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, no ponto 2, não é? Segundo subponto do primeiro ponto, ele teve uma vida social religiosa. Jesus tinha uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como ele escolheu Filipe, André, Pedro, Natanael, e como aconteceu entre os seus amigos. Lucas 1, versículo 2, apresenta Jesus diretamente entre amigos, vizinhos e parentes. João e Tiago eram primos de Jesus. Olha que coisa interessante. Então, o pai de João e de Tiago era Zebedeu. Zebedeu era casado com Salomé. Salomé era irmã de Maria. Então, eles eram primos de Jesus. A vida social e religiosa de Jesus. Jesus interagia com pessoas independentemente da sua condição social e espiritual. Publicanos, pecadores, fariseus e a mulher pecadora, a mulher samaritana. Então ele interagia com as pessoas. No ponto número 3, no subponto 3, nós temos características próprias de seres humanos. Característica própria de seres humanos. Então nós temos aí, Jesus nasceu de uma mulher, não é? De uma mulher virgem, foi gerado por ação sobrenatural do Espírito Santo, mas ele teve um nascimento normal. O nascimento foi comum, como qualquer bebê. Só a geração dele é que foi sobrenatural. Mas o parto de Maria foi um parto normal. Jesus sofreu, Jesus chorou, sentiu angústia. Você tem as referências a Hebreus 13:2, Lucas 19:41, Mateus 26:31. Jesus teve sono, fome, sede e cansaço. E Jesus morreu. Como Deus, ele não podia morrer.
Então ele se fez homem para poder morrer por mim e por você. Mas não só morreu. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Então nós temos aí características próprias do ser humano. Como homem, ele dependia da oração e do Espírito Santo. Jesus viveu uma vida de oração e foi regido pelo Espírito Santo. Ele participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não fez parte da nossa fraqueza moral e espiritual. Jesus não tinha dentro dele, a tendência pecaminosa, como nós temos. Então ele não teve a participação no pecado, ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. No ponto 2 da nossa lição, nós vamos ver heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, em cada lição, a gente vê as heresias que procuram negar a doutrina que o Senhor tem nos dado na sua palavra. Então, nós temos, primeiro subponto, apolinarismo. Apolinarismo, que vem de Apolinário. Segundo o apolinarismo, os elementos constitutivos do ser humano são soma, que é corpo, não é? Corpo, soma no grego, psique, ou alma animal, que é a sede dos desejos, paixões e apetite, e pneuma, que é o espírito, que é a alma racional. Então, para eles, para os apolinaristas, Jesus ele possuía apenas soma e psique, quer dizer, corpo e alma, humanos, mas não pneuma, humano, mas não tinha o espírito. E nós vamos observar que Jesus era constituído de espírito, alma e corpo, não é? Então, Apolinário, ele dizia que o verbo, em João 1, 1 e 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse um espírito humano. O apolinarismo nega que Jesus, encarnado, teve o espírito humano. Aí vem a reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, que fala da alma e do espírito. Então Jesus tinha a composição completa do ser humano: corpo, alma e espírito. A humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é sua impecabilidade. Jesus era impecável. Jesus não podia pecar. Ele não conheceu o pecado, não teve pecado nele. Ele se fez pecado por nós. Mas o pecado não era dele, o pecado era nosso. De modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Outra heresia que nega a humanidade de Jesus é o monotelismo. Monotelismo, que vem de mono, único, e telene, que quer dizer vontade, desejo. Ensinava que Cristo só tinha uma vontade, só um desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo dos calcedônios, ou da Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma pessoa, em Jesus. Nós já estudamos isso numa lição anterior, que Jesus era duas naturezas em uma só pessoa. E foi isso que foi decidido no credo de Calcedônia. Jesus não era duas pessoas, era apenas uma pessoa. Monotelismo foi considerado heresia em 681, no terceiro concílio de Constantinopla. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina.
Então Jesus tinha vontade humana e tinha vontade divina. Só que a